Boa noite, então, mais uma vez, né? E apresentando aqui a nossa primeira palestrante, né? Nossa querida professora Ana Paula, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Unirio, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unirio, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora com interesse nos temas que relacionam gênero, raça e sistema de justiça, e mãe do... Aí, eu acertei o nome, professora, eu fiquei com medo de falar, falei assim, vou falar o nome. É Dayo, é ela. Pelo menos por enquanto. Bom, gente, obrigada, Então, Patrícia, pelas boas-vindas. Assim, é um prazer estar acompanhando aqui, seguir acompanhando vocês nesse evento. Eu acho que hoje é um tema que me é muito caro, né? Um tema que é bastante caro às mulheres e às mulheres negras, e eu acho que vai ser muito legal esse diálogo com a Lia, quando ela chegar, e eu vejo aqui também outras pessoas que têm interesse nessa temática, como a Eliane, que está por aqui, então, que a gente possa também fazer do evento de hoje um evento bastante dialogado, né? Eu quero agradecer também ao Fábio, que está apoiando a gente na organização, né, de hoje, por ter inserido a gente dentro de todo o sistema de inscrições do PPGD, o que assegura também maior segurança para o nosso evento, e acho que isso é importante nesses tempos, né, tão complicados. E aí eu queria começar, assim, para a gente começar falando e abrindo esse diálogo, e as pessoas irem chegando, né, irem chegando nas suas casas, nos espaços onde elas vão acompanhar o evento depois dessa chuva toda que caiu de tarde, depois de jogo da Copa. Então, acho que hoje é um dia também, pelo menos para quem está no Rio de Janeiro, que choveu muito, bem movimentado, né, digamos assim. E aí, quando eu estava preparando, assim, essa fala, essa conversa hoje, estava acompanhando também os preparativos de vocês, eu fiquei muito tocada a ler um trechinho bem pequenininho do livro da Vilma Piedade, né, que é o Dororidade, que ela fala um pouco, e eu acho que isso também inaugura esse diálogo aqui, essa proposta de conversar sobre justiça reprodutiva, né, que ela fala um pouco sobre esse conceito, né, que é um conceito que ela procura desenvolver nesse livro, que é um conceito que dialoga em alguma medida com a ideia de sororidade, mas que traz um adicional, digamos assim, e aí eu queria começar compartilhando com vocês esse trecho, para depois falar um pouquinho da experiência do núcleo com crioula e dessa experiência prática de litigância estratégica, que eu acho que é bem legal da gente conhecer, né, enquanto estudantes, enquanto integrantes da Unirio, seja do programa de pós-graduação ou da própria graduação. A Vilma fala assim, né, desenvolvendo, o livro é todo sobre esse conceito, mas ela começa falando: dororidade, pois, contém as sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciada, a dor causada pelo racismo, e essa dor é preta. Hoje discute-se muito a pertença, que confere legitimidade, identidade, ações, atitudes, fala. Quem busca a sua identidade fora de si está condenado a viver na ausência de si mesmo, movido pelas opiniões e desejos dos demais. E ela recupera dizendo: o lugar de fala é um lugar de pertencimento. Falo desse lugar como mulher preta, ativista, feminista, mas também falo do lugar das minhas ancestrais, lugar marcado pela ausência histórica, lugar ausência, designado pelo racismo. É desse lugar que digo não. Sororidade une, irmana, mas não basta para nós, mulheres pretas, jovens pretas. Eu falo de um lugar marcado pela ausência, pelo silêncio histórico, pelo não lugar, pela invisibilidade do não ser sendo. Dororidade carrega no seu significado a dor provocada em todas as mulheres pelo machismo. Contudo, quando se trata de nós, mulheres pretas, tem um agravo nessa dor. A pele preta nos marca na escala inferior da sociedade, e a carne preta ainda continua sendo a mais barata do mercado. É só verificarmos os dados.
E aí ela vai fazer toda uma discussão desse conceito, onde ela diz que sororidade não dá conta, né, da nossa pretitude. Então, acho que muito do que a gente vai falar hoje aqui, dessa experiência que eu vou falar do núcleo de prática, se relaciona com isso, porque a gente está falando de um tema que intersecta, né, a questão de gênero e raça nesse debate. E aí eu também queria que vocês ficassem à vontade para a gente dialogar, enfim, se for necessário, me interromper, quiserem fazer alguma intervenção, eu estou aberta para isso, né. O Núcleo de Prática Jurídica da Unirio, para quem não conhece, ele se divide em duas clínicas, né, chamadas clínicas jurídicas, ele tem duas áreas de atuação. Uma delas, que é a área que eu coordeno e faço parte, é a Clínica de Direitos Humanos. E a gente tem como atuação, né, a gente tem uma atuação bastante distinta, assim, a gente não atua como defensoria pública em casos individuais, mas a gente busca uma atuação através de algumas parcerias. E uma das parcerias que a gente fez no Núcleo de Prática foi uma parceria com a Organização Crioula, que é a organização que a Lia Manso, que é essa advogada, que vai compor aqui a mesa, representa, né? E nós fizemos essa parceria com Crioula para uma intervenção prática no que a gente chama de uma atuação de litigância estratégica, de litígio estratégico. E aí, uma primeira pergunta que eu coloco para vocês, né, um primeiro ponto que eu coloco para vocês, é que nós fizemos essa atuação de litigância estratégica para tratar de um tema que é muito próprio e muito relacionado à questão das mulheres, e depois ela ganha uma outra marca, que é a marca, o marcador racial, né? Nós fizemos essa parceria para discutir, para debater o tema dos direitos reprodutivos. E esse tema dos direitos reprodutivos, na chave dos direitos humanos, que vocês também estudam ao longo da pós-graduação, estudam em termos de políticas públicas, né, quando a gente fala em direito reprodutivo, em saúde reprodutiva, ele é marcado por vários debates. E eu costumo fazer uma brincadeirinha, né, que o movimento feminista costuma ter um lema que fala, quando discute o tema dos direitos reprodutivos, a gente costuma falar sobre meu corpo, minhas regras, o nosso corpo nos pertence, né? E eu costumo brincar e dizer assim, bom, eu acho que agora talvez nossos corpos pertençam aos tribunais, porque a gente tem diversas ações propostas ou diversos pedidos de intervenção do sistema de justiça para que o judiciário, para que o sistema de justiça decida por questões relacionadas aos nossos chamados direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos, então, está num conjunto de direitos humanos, né, que englobaria o que a gente chama de direitos sexuais e direitos reprodutivos, e aí, quando eu falo de direitos sexuais, eu estou muito na chave da identidade de gênero, e aí, certamente, vocês vão lembrar de vários temas ligados ao tema dos direitos sexuais, né, cirurgias de redesignação, as chamadas mudança de nome, né, alterações no registro de nascimento. E quando eu falo do tema dos direitos reprodutivos, eu também tenho uma chave de direitos, uma chave de questões que se relacionam com essa seara. Dentre elas, e aí eu queria destacar, na verdade, essas duas aqui, eu posso falar da temática do planejamento reprodutivo, ou como a gente tem aqui na nossa legislação, né, chamado planejamento familiar, o planejamento reprodutivo, e também as discussões em torno do aborto, da descriminalização do aborto, ou da criminalização do aborto, eu diria até da criminalização, descriminalização, pensaria nisso entre parênteses, talvez, né? E quando eu faço essa parceria com Crioula e me insiro nesse debate dos direitos reprodutivos, eu estou particularmente vinculada a essa segunda dimensão, né, desses direitos, que é a ideia de descriminalização do aborto. Mas eu não posso deixar de observar que, para falar em descriminalização do aborto, eu preciso passar pelos debates de planejamento reprodutivo ou de planejamento familiar, que é o que diz a nossa lei, né? Essa chave dos direitos reprodutivos, ela vai se localizar na discussão sobre direitos humanos em dois documentos importantes relacionados a direitos humanos das mulheres, que são a plataforma de Cairo e de Beijing. Uma delas é um documento proveniente de uma conferência de mulheres, uma conferência internacional de mulheres,
e a outra é um documento relacionado a uma conferência sobre população e desenvolvimento. E falar sobre direitos reprodutivos, né, direitos reprodutivos nessas duas conferências, a gente está falando de uma ampla gama de direitos humanos que englobam direitos civis e políticos, né, que falam sobre liberdade, liberdade de expressão, direito de ir e vir, englobam também direitos econômicos e culturais, quando a gente fala do exercício da autonomia sexual e da autonomia reprodutiva. Esses documentos internacionais, né, eles vão falar, então, desse direito individual, mas dessa responsabilidade social também sobre decidir sobre o exercício da maternidade. E quando eu fiz essa brincadeira de se os nossos corpos pertencem aos tribunais, eu estou falando disso porque a gente tem, nos últimos anos, né, eu diria nos últimos 15 anos, talvez, uma série de ações que tramitam, inclusive, junto ao STF, para debater essa discussão sobre descriminalização do aborto. Para puxar a memória de vocês, a gente tem a DPF 54, que foi a DPF que permitiu mais um permissivo legal para a realização do chamado aborto legal, né? Seria nos casos de anencefalia. A gente tem uma DPF que discute especificamente a descriminalização do aborto, que é a DPF 442. Nós tivemos também a DPF 5581, que discutiu políticas públicas para a epidemia de Zika, e nessa DPF se discutiu em um dos tópicos a possibilidade de interrupção da gravidez de mulheres que foram infectadas pelo vírus da Zika, e tiveram alguma intercorrência na sua gestação e queriam acessar a possibilidade de sua interrupção. E a gente tem, mais recentemente, né, uma DPF, aí por isso que eu citei a Eliane, que está aqui com a gente hoje, porque essa DPF cita uma pesquisa que foi feita pelo grupo de pesquisa da professora Edna Raquel, com a Eliane e outras alunas, é uma DPF chamada de número 989, que está discutindo o acesso ao aborto legal. Então, eu estou falando de temas que estão relacionados ao que a gente chama de direitos reprodutivos e que estão sendo debatidos pelo judiciário. Toda essa discussão sobre poder ou não poder realizar aborto, ser ou não ser legal essa prática, ela tem um destaque diferente quando a gente fala sobre essas questões marcadas aí pela discussão de raça, né? Se a gente olha para a própria discussão da DPF 442, que está discutindo descriminalização do aborto, a petição está centrada em trazer dados e informações sobre por que criminalizar o aborto deveria ser incompatível com o texto constitucional, mas se a gente usa uma outra lente, se a gente usa as lentes que os professores trouxeram aqui na primeira aula para a gente, de uma leitura decolonial, de uma leitura de raça dessa questão, a gente percebe que a discussão sobre direitos reprodutivos, ela recai de maneira distinta para as mulheres negras. E aí é por conta disso que nós, nessa parceria com Crioula, optamos por elaborar uma petição de amicus curiae para incidir junto a essa ação que tramita no STF, essa DPF 442, né, para trazer o debate de raça quando eu estou falando de descriminalização do aborto. E quando eu trago esse debate, eu trago alguns pontos importantes. Primeiro, que para as mulheres negras, a gente vai trazer um conceito que vai para além dos direitos reprodutivos. Mas eu vou falar da ideia de justiça reprodutiva, que é um pouco o nome, ou o tópico, né, dessa palestra de hoje. E aí, quando eu falo de justiça reprodutiva, eu estou falando que para as mulheres negras, essa decisão sobre ter ou não ter filhos, quando tê-los e acessar a possibilidade de tê-los, se assim quiserem, ela recai de forma distinta do que para as mulheres brancas. É muito fácil para mulheres brancas discutirem direitos reprodutivos apenas nessa chave da descriminalização do aborto, quando a opção é, eu quero decidir por interromper a gestação. Quando eu falo dessa discussão a partir de um viés racial, da ideia de justiça reprodutiva, eu estou preocupada também em pensar o seguinte: no histórico da nossa sociedade, da sociedade brasileira, as mulheres negras tiveram negado também
o seu direito, a sua escolha a ter filhos. Não apenas a negativa sobre a possibilidade de interrupção da gestação, numa situação de abortamento desejado, mas também em situações, por exemplo, no período de escravidão, em que elas tinham os seus filhos retirados, em que elas eram obrigadas a amamentar filhos de outras pessoas, negligenciando os seus filhos. E se eu trago para os dias atuais, falar sobre justiça reprodutiva, fala sobre a possibilidade de eu ter filhos, de eu escolher e ter acesso a um parto digno, fala a possibilidade de que os meus filhos cresçam e sobrevivam, e aí se a gente pensar no movimento de mães, né, que perderam seus filhos, vítimas de violência, tudo isso está na chave do que a gente chama de uma concepção ou da reivindicação do que a gente pode chamar de justiça reprodutiva. Então, para trazer um conceito, né, teórico para vocês, isso vai englobar o direito de ter filhos, e a Lia chegando por aí, que bom, o direito de ter filho, o direito de não ter seu filho, o direito de criar o filho quando tiver, controlando, inclusive, as suas opções de parto. Foi essa chave analítica, né, que Crioula provocou o núcleo de prática jurídica da Unirio a apresentar quando nós decidimos elaborar para a Crioula, né, o núcleo de prática funcionou como advogado de Crioula, para a Crioula uma petição de amicus curiae para se inserir nesse debate sobre descriminalização do aborto. Então, essa era uma concepção que nós não havíamos trabalhado dentro do curso de Direito. Então, é nesse diálogo com Lia e com Crioula que a gente tem, de certa forma, um letramento sobre justiça reprodutiva e que a gente passa a entender o que significa incorporar essa dimensão racial na nossa argumentação jurídica prática em um caso de litigância estratégica. Eu não sei se eu me faço entender, mas a minha fala de hoje, e eu acho que a nossa conversa de hoje, ela se aproveita dos debates teóricos que nós vimos no primeiro encontro, né, do Novembro Negro, para dizer assim, como é que eu pego essas perspectivas teóricas e eu trago isso para a minha atuação prática. E aí pode ser para a minha atuação prática na pesquisa empírica, que cada um de vocês está desenvolvendo na análise de política pública, e pode ser na atuação prática da advocacia também. É um pouco um convite que a gente faz também, a pensar também nessa prática de litigância, que muitas vezes fica muito presa a uma perspectiva jurisprudencial ou teórica que é incapaz de trazer essa dimensão racial para as suas petições, para os seus argumentos jurídicos. Então, o exercício que o núcleo de prática jurídica faz ao apresentar uma petição de amicus curiae para colaborar com um debate, que é o debate sobre direitos reprodutivos, mais especificamente sobre descriminalização do aborto, é preciso trazer também essa dimensão racial para a análise do que significa interromper uma gestação para mulheres negras. Então, o conteúdo aí dessas reivindicações e que a gente procurou abordar na petição, ele passa por alguns temas que eu acho que interessam muito a quem está estudando políticas públicas na pós-graduação como vocês. Primeiro passa pelo debate do racismo institucional e como é que ele se reflete nos direitos reprodutivos. E aí eu chamaria atenção para dois lugares, né, duas instituições onde esse racismo institucional se apresenta quando a gente fala de direitos reprodutivos. Inicialmente se apresenta no sistema de saúde. Desde o momento em que eu falo sobre qual é a prestação de serviço conferida a mulheres brancas e negras no sistema de saúde, e aí a gente tem desde dados que dizem que as mulheres negras recebem menos anestesia no momento de parto, né, porque entende-se que elas aguentam mais a dor, e aí entre todas as aspas, né, até o atendimento que é prestado para as mulheres negras para acessar o serviço de aborto legal, que é algo que a gente precisa pensar, quais são as condutas e os padrões utilizados pelos integrantes dessas instituições, né, dessas instituições de saúde para esse tipo de atendimento. E aí a gente trouxe dados da pesquisa da Jurema Werneck, né, que fala sobre racismo institucional
no sistema de saúde, com vários dados do SUS, como a ideia de que, né, ela traz até um slogan de uma campanha do SUS que fala racismo faz mal à saúde, denuncie, para incentivar denúncias de discriminação racial no SUS. E um outro lugar institucional, né, onde esse racismo institucional também se apresenta, é no sistema de justiça. E aí, só para também situar todo mundo, porque eu também estou falando de racismo institucional sem saber se todo mundo conhece ou sabe ou conhece esse conceito, então eu falei do conceito de justiça reprodutiva, é porque eu sei que quem está na pós-graduação gosta dos conceitos, de umas referências aí, né? Trouxe esse conceito de justiça reprodutiva, mas para falar também de racismo institucional, a gente pode falar que racismo institucional é um mecanismo performativo, né, que atua para induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado e das suas instituições e políticas públicas, e também, às vezes, das instituições privadas, produzindo e reproduzindo uma hierarquia racial pela manutenção da vulnerabilidade de um determinado grupo, e aí aqui eu estou falando, né, de um grupo que é o grupo de mulheres negras. Esse termo é cunhado aí em várias publicações norte-americanas, e a gente também já tem publicações nesse sentido aqui no Brasil, mas a ideia é entender como o sistema público, né, e às vezes privado também, como as instituições são capazes de reproduzir esse racismo que estrutura a sociedade. E um outro lugar, ou outra instituição que a gente vê esse racismo se reproduzindo também nessa chave da justiça reprodutiva e dos direitos reprodutivos, é no sistema de justiça. Algumas pesquisas, uma delas elaborada por mim e pelo professor Rodolfo Noronha, que é professor da graduação da Unirio, apontavam que quando a gente falava sobre criminalização do aborto, a gente foi pesquisar processos judiciais de mulheres que foram incriminadas pela prática do aborto, um aborto realizado de forma clandestina, ilegal, a gente tinha marcadamente que esses processos judiciais eram contra, né, as envolvidas ali eram mulheres negras. Possivelmente, tudo apontava, tudo indicava que as mulheres brancas não estavam envolvidas nesses processos, porque ainda que o aborto seja ilegal, elas conseguiam realizar esse procedimento em um lugar que as poupava de serem denunciadas pelo sistema de justiça. Os dados dessas pesquisas apontavam que as mulheres eram denunciadas por conta de intercorrências na sua saúde, por terem realizado o aborto de forma clandestina, buscavam um serviço público de saúde e eram denunciadas nos serviços de saúde. Quando a gente buscava também dados sobre quem eram essas mulheres, a gente via que eram mulheres negras, jovens, periféricas, de baixa escolaridade e que já tinham outros filhos. Então, o debate sobre justiça reprodutiva, ele passa pelo racismo institucional do sistema de saúde, tratamento dispensado às mulheres, pelo tratamento dispensado às mulheres que praticam aborto pelo sistema de justiça, que tendem a criminalizar mais as mulheres negras, né, e ele não pode perder de vista, para a gente olhar para essa realidade atual desses dados, ele não pode perder de vista esse passado, esse histórico, do exercício dos direitos reprodutivos pelas mulheres negras, atravessado aí pela escravidão, que não as permitia, inclusive, maternar, né. Um tema que também foi trazido na petição, e que certamente Lia vai tocar aqui, é um caso emblemático de uma mulher negra, que é o caso da Aline Pimentel, que foi denunciado à Organização das Nações Unidas, à ONU, né, ao comitê que fiscaliza a aplicação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o conhecido como Comitê CIDO, e o caso da Aline, ele denuncia uma total negligência do Estado, né, no tratamento do que a gente chama de mortalidade materna. A gente tem altos índices de mortalidade materna no Brasil, de mortes que poderiam ser evitáveis, e a Aline é um caso emblemático de uma mulher que poderia ter tido sua morte evitada e que sofre, né, que é vítima de um Estado negligente com as mulheres, negligente com a justiça reprodutiva das mulheres, e aí eu não estou falando de um caso de uma mulher numa situação de abortamento, mas estou falando no caso de uma mulher que tem um pré-natal mal realizado e um atendimento mal realizado, que faz com que ela seja mais uma vítima
de mortalidade materna, e o que a gente nota quando a gente olha para esses índices de quem são as mulheres que morrem, né, no que a gente chama de um período aí pré, durante ou logo após o parto, que é chamado mortalidade materna, estatisticamente são as mulheres negras as que mais morrem nessa condição. Então, a gente também traz esse dado para a petição, e certamente são questões que Lia vai trazer aqui, para dizer que o Brasil ele tinha uma série de compromissos internacionais para reduzir os índices de mortalidade materna, mas, ao contrário, a mortalidade materna, e a mortalidade materna, inclusive pelas situações de abortamento inseguro, elas são a expressão também de um racismo institucional. Então, a gente passa pela seletividade penal de mulheres incriminadas por aborto, né? A gente passa pelas condições que as mulheres negras têm para acessar os serviços de saúde, para a gente pensar, então, no que é essa ideia de justiça reprodutiva como direitos humanos das mulheres e como um componente fundamental para debater a descriminalização do aborto. Isso é algo que a gente traz nessa petição, assim, eu estou falando de um caráter bem prático, né? Como é que eu posso atuar numa litigância estratégica, ou seja, como é que eu posso levar ao tribunal esses argumentos raciais e transformar isso numa tecnologia jurídica também para dizer, olha, não dá para você julgar esse tipo de caso sem levar em consideração alguns dados e algumas informações sobre como é que esse julgamento, ou como é que esses direitos recaem de maneira distinta sobre as mulheres negras. Então, algumas chaves analíticas que a gente trouxe na petição, né, foi justamente para enfrentar, para trazer, para provocar o judiciário a deslocar essa luta pelo aborto legal, ou esse olhar sobre a luta pelo aborto legal, mas para pensar nisso numa chave de demandas mais amplas, como a ideia de justiça racial, de direitos sociais, que interessam as mulheres negras. Então, muda um pouco do foco, né, da luta dos direitos sexuais e reprodutivos para perguntar o que permite o controle e a exploração dos nossos corpos, dos corpos de mulheres negras, através da sexualidade, do trabalho e da reprodução. E aí a gente traz uma discussão, que é uma discussão que eu sempre costumo fazer, por isso que no meu mini currículo tinha a minha qualificação final, que é mãe da IO, né? Aí a gente não pode trazer uma discussão, que é a discussão do destino reprodutivo das mulheres, ou o que significa também o trabalho reprodutivo, esse trabalho invisível, não remunerado, mas que se expressa em especial na vida das mulheres negras, que recai na vida das mulheres negras, justamente às vezes como um mecanismo que reforça a hierarquia social, a hierarquia do lugar no mercado de trabalho, a hierarquia social, cultural e econômica dessas mulheres. E aí, eu estou falando disso porque não dá para pensar que quando a gente fala também do aborto inseguro, né, e quando mulheres pretas morrem por conta do aborto inseguro, eu preciso levar em conta que você tem toda uma sociedade que se estrutura nesse trabalho reprodutivo, e que muitas vezes, quando as mulheres decidem em relação à reprodução, poucas políticas públicas existem nesse sentido. Eu queria chamar a atenção para isso, e já me encaminhando para terminar e para abrir o diálogo com a Lia, porque eu acho que o dia de hoje pode ser um dia dedicado a uma conversa entre nós, né, para falar um pouco do trabalho da Vivian, que é me orientando e que está estudando mulheres refugiadas, né, e ela estava estudando políticas públicas para mulheres refugiadas e trabalho. Ela estava estudando especificamente, não sei se a Vivian está aqui assistindo, mas ela está estudando especificamente acesso ao trabalho, políticas públicas para acesso ao trabalho de mulheres refugiadas. E ela rodou, fez várias entrevistas, levantou vários dados, entrevistou inclusive a Eliane, que está aqui também, e no fim ela falou, bom, tem uma dimensão que eu não tinha pensado, mas ela é fundamental, e ela apareceu em todas as entrevistas, em todos os dados que eu levantei, que não dá nem para essas mulheres começarem a pensar a acessar o mercado de trabalho se elas não têm creches para deixar os seus filhos, se elas não têm nenhuma política pública que assegure elas que elas vão poder participar da entrevista para o trabalho que ofereceram para elas.
Então, essa discussão que a gente está trazendo aqui, embora eu esteja trazendo meio que um estudo de caso, um amicus curiae no bojo da DPF 442, que está discutindo descriminalização do aborto, ela passa por uma discussão mais ampla de direitos reprodutivos e ainda mais refinada quando a gente traz essa ideia de justiça reprodutiva. Porque essa ideia de justiça reprodutiva não está focada só na discussão sobre descriminalização do aborto, mas está focada na reprodução como um todo, inclusive em assegurar possibilidades e políticas públicas para as mulheres que decidem ser mães, assim como assegurar para aquelas que não decidem, assim como assegurar para aquelas que querem acessar um direito já garantido legalmente, que é o direito ao aborto legal, por exemplo, em casos de estupro. E aí esse tema da justiça reprodutiva nos interessa e é muito atual, porque a gente teve recente caso da menina de 11 anos que precisava lá acessar o aborto legal, e nós vimos o comportamento daquela juíza, né, do sistema de justiça, ao receber um caso como esse. Então, são algumas provocações que eu faço aqui, não era uma palestra eminentemente teórica, mas são provocações para vocês pensarem sobre esses temas, sobre esse tema, sobre essa dimensão analítica nos trabalhos de vocês, conhecerem um pouco o trabalho do Núcleo de Prática e também o trabalho de Crioula, né, porque eu acho que ela é uma instituição de referência no trabalho com mulheres negras, com saúde das mulheres negras, entre outros temas que eu acho que a Lia vai poder compartilhar com vocês. E eu penso que num programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas, a gente não pode prescindir desse diálogo com a sociedade civil, para entender quais são as demandas que vêm sendo pautadas por essas organizações, né, e se as políticas públicas que a gente está estudando atendem de fato ou não, no caso aqui, né, a essas mulheres, as mulheres negras. Eu fico, mais uma vez, à disposição, assim, feliz de estar aqui, feliz de estar com a Lia aqui também, que é uma parceira de longa data, e de futuros projetos também. Então, eu queria agradecer, Patrícia, mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, a palestra maravilhosa, professor. E é bom saber, né, que na nossa Unirio, né, nós temos um núcleo de prática jurídica que está desenvolvendo um trabalho, assim, maravilhoso como esse. E também gostaria de perguntar, professora, se quem tiver interesse de participar, né, quem for do mestrado, tiver interesse de participar do núcleo de prática jurídica, se é possível, né, se é só fazer contato mesmo com a senhora e tudo mais, porque realmente é um trabalho importante, né, até da gente estar colaborando e tudo mais. E, assim, eu vou deixar você fazer a honra de estar apresentando, né, a Lia, vocês já desenvolvem um trabalho juntas, além de tudo, são amigas, e também, Lia, agradecer aqui a sua presença, né, dizer que o nosso coordenador também estaria aqui hoje, mas, infelizmente, por motivo de saúde, ele não pôde estar. Então, já deixou aqui, né, um agradecimento especial, né, por você estar aqui conosco no evento, né, o nosso coordenador Emerson Moura, e também lhe dar os parabéns, porque, se eu não me engano, você falou que hoje é o seu aniversário, não é isso? Então, parabéns e muito obrigada, porque, na verdade, é seu aniversário, mas o presente é nosso, e está aqui podendo lhe ouvir hoje. Então, é isso, professor, eu deixo você fazer essa apresentação. Tá joia, Patrícia, para mim é uma honra. Primeiro dizer que o núcleo está aberto a receber voluntários, e agora, para o ano de 2023, a gente está com um projeto grande em parceria com a Rural, e aí eu já olho especialmente para você, porque eu já estou pensando que tenho planos para você, numa parceria com a Rural e com a UF, para desenvolver um projeto sobre direitos reprodutivos e litigância. Então, a gente está terminando de fechar essa parceria, assim que tiver tudo assinado, convênio, certamente vou fazer uma divulgação no programa, inclusive porque o projeto prevê algumas bolsas para mestrandos, então quem tiver interesse no tema, pode ser que a gente colha outros frutos aí dessa proposta, e a gente vai conversar, eu vou estar aberta para isso, e assim que puder eu vou divulgar isso junto ao PPGD. Então, para mim é um prazer apresentar a Lia Manso Siqueira, né, que é ativista e advogada, mestre em Direitos Humanos pela UFJF, é coordenadora de projetos de Crioula, que é uma organização que todo mundo precisa conhecer,
desenvolve projetos de formação, mobilização e advocacy em vários temas desenvolvidos por Crioula, desenvolve também orientação jurídica para mulheres que tiveram seus direitos violados, é fundadora do coletivo Pretação, é responsável pelo Grupo de Trabalho Nacional de Mulheres e do Movimento Negro no Estado, foi membro de um NAJUP também, o NAJUP Gabriel Pimenta, é sempre bom lembrar esses espaços, então é um prazer, Lia, ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda, vai ser muito bom te ouvir, assim, falar da sua experiência com Crioula, desse diálogo não só com a Unirio, mas também com outras instituições acadêmicas, com a própria PUC, né, Crioula vem transitando aí nesse diálogo entre ativismo, academia e formação, que eu acho que é muito importante para alunos do direito, e agora a gente está avançando um passinho aqui, Lia, abrindo as portas aí também para esse debate na pós-graduação, o que para mim tem sido bastante gratificante. Poxa, que maravilha. Bom, depois dessas apresentações, das parabenizações e de tudo que eu já ouvi aqui, primeiramente agradecer Patrícia, agradecer Ana pelo convite, essa oportunidade da gente dialogar essa temática tão urgente, né? Não só para nós mulheres negras, mas para a gente falar efetivamente em justiça na sociedade brasileira. Então, Ana, que também nesse longo caminho tem sido uma parceira de muitos momentos, não deixa a gente de fora nunca desses debates, a gente agradece muito, porque é isso, assim, quando eu vou começar desse ponto, um pouquinho tentando fazer uma ponte entre o lugar da academia e o lugar também do terceiro setor, dos movimentos sociais, e em que convergências a gente se encontra. E a DPF 442 oportunizou a gente ter uma convergência em litigância estratégica que eu acho que traz muito abre ambientes, inclusive, de atuação profissional, atuação acadêmica, atuação ativista para muitas pessoas que, como vocês, estão dentro de um programa de pós-graduação ou estão dentro de um programa de graduação também. Mas, assim, bom, a academia muitas vezes tem 3 pilares centrados em extensão, pesquisa, ensino, que por vezes se coloca dentro de um espaço de extensão, compreendendo a relação com movimentos sociais e organizações do terceiro setor, ou outros espaços de incentivo e promoção de direitos amplos para a população, como apenas um braço institucional, né? E aí, quando a gente fala de uma possível mudança de perspectiva, de pesquisação, esse lugar da extensão passa de um lugar de ampliação do trabalho acadêmico para a população e se transforma em um espaço de produção de saber para a mudança também acadêmica. Você impacta a população que acessa serviços oferecidos por núcleos de prática jurídica ou núcleos de outras formas de prática dentro de cada ramificação profissional, ou então dentro da dinâmica de oferecimento de serviços, de atendimento de diversas ordens. Você muda essa perspectiva de só atendimento e acesso a bens e serviços através do serviço oferecido pro bono pela universidade, a partir do braço da extensão, mas conecta e aproxima a extensão de uma perspectiva de pesquisa, de uma forma que a pessoa que está acessando, usando o serviço oferecido para a extensão, ela também se torna numa integração, como é que eu posso dizer? Uma interlocutora da própria pesquisa, né? Então, você dialoga diretamente com as pessoas que também estão produzindo saber. E acho que o que o Amicus Curiae da DPF 442 nos colocou como possibilidade foi esse lugar de exercício de troca acadêmica e institucional dentro do terceiro setor, não só numa perspectiva em que os escritórios de prática jurídica ofereciam serviço para a Crioula, uma organização do terceiro setor, não numa simples reprodução de prática ou contratação para uma litigância, mesmo que pro bono uma contratação para uma litigância, mas pelo contrário, a gente dialogou inclusive as perspectivas e as teses utilizadas e testadas dentro da possibilidade de incidência e de litigância nessa DPF 442. E aí, recuperando um pouco da memória, quando a gente começou a dialogar com a Ana e a possibilidade da gente entrar com esse Amicus Curiae, foi um movimento que surgiu dentro de um contexto institucional
das organizações do terceiro setor, de diálogos do terceiro setor, pensando de fazer uma grande movimentação de litigância estratégica de diversas organizações no Brasil inteiro, dentro dessa DPF, dessa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que visava a descriminalização do aborto até a 12ª semana. E aí, quando a gente recebeu esse convite dentro dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres e das organizações do terceiro setor de mulheres, a gente percebeu que, para além da possibilidade de tornar aquele espaço da incidência em AMIT ser um espaço de articulação dos movimentos sociais, seria também um espaço de chamar e convocar, e também ser convocada, porque essa convocação também veio do núcleo de prática, para que a gente pudesse exercitar esse argumento que a gente estava praticando desde 2015, que era a justiça reprodutiva, desde a parte conceitual, da parte de ampliação de direitos humanos, da parte estratégica, metodológica do exercício de justiça reprodutiva, que daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco mais, mas dentro de uma perspectiva de incidência e litigância, mas também de tentar trazer para o contexto acadêmico uma possibilidade de reflexão da descriminalização do aborto, da ampliação do direito ao aborto, por outras perspectivas que não seja apenas da argumentação da legalidade ou da ilegalidade, da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, mas também pensando que a criminalização do aborto, e aí essa foi a tese central, e por isso que a gente trouxe justiça reprodutiva, a criminalização do aborto, além de ser ilegal, além de ser inconstitucional, portanto, descumprir uma arguição, descumprir um preceito fundamental, para além disso, ela também ela afetava, impedia o acesso a outros direitos. A dignidade, né, como princípio, mas também outros direitos como o acesso à saúde, o acesso à vida digna, o acesso a trabalho, o acesso à educação, o acesso à assistência à maternidade, porque o que a gente verifica também dentro da dinâmica de atuação do movimento de mulheres negras nesses mais de 30 anos de construção e existência do SUS, é que os dados relativos ao racismo institucional, que impacta a mortalidade materna de mulheres, está diretamente ligado ao contexto de criminalização e aumento da mortalidade por aborto. Inclusive, a mortalidade por aborto inseguro, né, é importante a gente fazer esse sublinhado, que é o aborto inseguro que mata no Brasil, e não o aborto em si, porque o aborto, quando tem acesso a todas as... É garantida a pessoa gestante, todos os acessos às práticas de saúde, os acessos às medicações devidas, ao cuidado devido, ao pós-aborto também com cuidado, e o pré-aborto com cuidado, é uma prática de baixíssimo risco, menos risco do que algumas práticas cirúrgicas que têm anestesia local, ou seja, é uma prática que empodera a mulher e que garante a segurança quando feita dentro de uma dinâmica de uma política pública de abortamento. Só que o contexto de criminalização que está relacionado e gerando a migração das mulheres que poderiam acessar um serviço de aborto seguro para um contexto inseguro de abortamento, acaba refletindo também no número de mortalidade materna. Ou seja, é uma causa interna do contexto de mortalidade materna, do quadro de mortalidade materna no Brasil. Sendo que, mesmo com a subnotificação que nós temos de mortes por aborto no Brasil, por aborto inseguro no Brasil, ela já é a quarta causa que a gente ocupa, a gente analisa a partir do resultado, né, do resultado da morte, que é a hemorragia. E aí quase todas as causas de morte hemorrágica pós a gestação ou durante a gestação, geralmente estão relacionadas a quadros de aborto inseguro, né? E a mulher ou a pessoa que gesta recebe os cuidados muito tarde, chega à unidade de saúde muito tarde, né? Então, é a quarta causa, mesmo com contexto de subnotificação, ou seja, se a gente continuar se exercitando dentro de uma possibilidade de discutir amplamente com a sociedade sobre por que descriminalizar o aborto, por que legalizar o aborto,
por que construir uma política de direito ao abortamento legal, de maneira persistente, que amplie-se para assistência social, para a inserção dentro da dinâmica do fluxo da saúde, para acesso à justiça, para acesso, inclusive, à justiça pela porta da defensoria, né? E também para o diálogo com alguns núcleos especializados que enfrentam a violência, porque a gente não pode esquecer que a maior parte das mulheres e meninas que vivenciam um contexto de aborto inseguro também migram de uma possibilidade de acesso ao aborto legal, que é direito no Brasil, por uma situação de violência sexual, para um aborto inseguro, porque também sentem medo de serem criminalizadas. E, de fato, isso acontece. Então, se a gente continuasse nessa perspectiva de apenas argumentar pela descriminalização e legalização a partir de uma chave muito conceitual, muito tecnicista do direito, sobre a estrutura teleológica da Constituição, junto com o restante do ordenamento, a gente perderia a oportunidade de trazer esse debate para a sociedade, inclusive ouvindo outras perspectivas, outras existências, não só de mulheres cis, que abortam, mas pessoas que gestam em geral que abortam, pessoas negras, pessoas em contextos de privação de direitos, inclusive, privação de direitos, inclusive de liberdade, que não seriam alcançadas se a gente ficasse num debate tecnicista. Então, o Amicus foi essa possibilidade de convergência. E refletiu para a gente, demonstrou para a gente um outro exercício, uma outra prática estratégica que Crioula, mas não só Crioula, muitas organizações do terceiro setor adotam, que é de pensar a pesquisa muito ligada à perspectiva de atuação e articulação de movimentos. Por quê? E aí eu vou trazer de novo para essa experiência da DPF 442. Para além da apresentação do Amicus primeiro, em duas peças, né? Primeiro em habilitação, depois em memoriais, os memoriais sendo aquela peça que possibilitou a gente destrinchar o argumento, não só apresentar a organização, mas destrinchar o argumento a partir da tese de que, bom, a morte por aborto, a criminalização por aborto, a criminalização do aborto e das mulheres que abortam no Brasil, das pessoas que gestam que abortam no Brasil, é um efeito, gera uma dinâmica e um aprofundamento de desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade de gênero, que não está centralizada apenas numa vedação de igualdade de gênero, ou seja, não é só um problema de gênero, não acessar o aborto no Brasil não é só uma questão de gênero, mas é uma questão também de manter a circulação de poder em determinados grupos restritos e manter o controle de corpos, a dinâmica de controle de corpos. Quando a gente fala em necropolítica, em política de controle, biopolítica, a gente está falando também da política do aborto, a gente está falando de encarceramento, de criminalização do aborto, de criminalização das drogas. São bases dentro dessa estrutura. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, também está aí. Esses são pilares dentro da base estrutural do racismo. Então, o que a gente argumentou ali, em primeiro ponto, era, bom, a desigualdade que é imposta pela criminalização do aborto e ampliada pela criminalização do aborto não é apenas uma desigualdade de gênero, mas uma desigualdade racial. E aí a gente apresentou, fundamentou essa parte da tese a partir da estrutura de dados relativos à mortalidade materna, ao aborto inseguro, ao acesso às dinâmicas de pré-parto, parto e pós-parto, inclusive as violências obstétricas que mulheres negras vivenciam, e ao contexto mais amplo da saúde, compreendendo a saúde integral da população negra como um objetivo do marco do SUS, da existência do SUS. Afinal, mulheres negras e movimento negro tiveram na construção do SUS, ali em 86 ainda, nas conferências de saúde, mas que não se reflete, inclusive a ideia de universalização veio da dinâmica da luta dos movimentos sociais dentro das conferências de saúde, mas que essa dinâmica de luta, de construção de bases de diretriz do SUS, da universalização, da territorialização, não se reflete no exercício da política também em outros aspectos, e aí a Ana trouxe muito bem lembrada, a dinâmica da campanha que foi feita ainda no final da década de 90, mas principalmente no início dos anos 2000, para tentar enfrentar o racismo institucional no atendimento do SUS e promover a implementação da política nacional de saúde integral da população negra, que existe desde 2006, e implementada em programa em 2009, e até hoje implementada em programa, quer dizer, criada em programa, mas não implementada nacionalmente até hoje,
E aí é um caso simbólico, emblemático, porque ela foi uma campanha que foi abandonada. Falava de alguns pontos de mais atenção dentro da realização de política de saúde integral da população negra, como a doença falciforme, como a mortalidade materna, como o contexto de acolhimento de pessoas em situação de rua, em situação de cárcere, em situação de vulnerabilidade como um todo, e simplesmente foi abandonada por falta de interesse de gestão e por falta de interesse de implementação da política, né? Isso demonstra muito aonde está a nossa construção de saúde. Então, mais um exemplo em que a gente via ali o racismo institucional como sendo o balizador do exercício da política pública do Estado brasileiro. E aí vinha o nosso segundo bloco de argumento, de tese, que era justamente essa dinâmica de que o Estado brasileiro ele constrói políticas públicas para manter as desigualdades e não para enfrentar as desigualdades. A gente tem algumas experiências, inclusive as ações afirmativas possibilitam que a gente pense políticas públicas que tirem as pessoas dentro das suas caixas de mobilidade social, ali muito arraigadas a partir da perspectiva racial, e façam uma transição não só de classe, mas também de diálogo, de ampliação de diálogo, acesso a bens e serviços, né? É óbvio que os governos do PT possibilitaram a gente ampliar direitos para a população como um todo, mas quando a gente olha os gráficos que a CEPIR fazia e que foram atualizados pela PNAD, BGE, mais recentemente, a qualidade de vida da população brasileira melhorou como um todo, quando a gente analisa IDH. Só que a curva de diferença, a distância de diferença entre o IDH da população branca e da população negra continua na mesma distância, ou seja, a desigualdade racial não foi diminuída. É o mesmo quadro que a gente verifica quando a gente olha outros contextos de direitos. E aí eu vou chegar em justiça reprodutiva. Quando a gente olha outros contextos de direitos, por exemplo, a gente tem uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, de promoção de saúde da mulher, só que a despeito disso, a mortalidade materna, voltando à mortalidade materna, avança e voltou às taxas da década de 90, que era quando a gente ainda não tinha nem a previsão dos objetivos de desenvolvimento do milênio e os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. E a gente ainda não tinha como balizador de incidência e de litigância a decisão do Comitê CIDO para o caso Aline, que estabeleceu uma série de compromissos, inclusive a construção de políticas públicas como Rede Cegonha, que a gente tem inúmeras críticas, mas que surgiram a partir dessa exigência do caso Aline. Mesmo assim, essa dinâmica de construção de políticas públicas para a população de mulheres, e esse incremento normativo, no mundo normativo, no ordenamento jurídico, nas infraestruturas do Estado, inclusive com delegacia especializada, com juizado especializado, isso não impediu que mulheres negras continuassem vivenciando a mortalidade materna. Isso também não impediu que mulheres negras continuassem sendo o grupo de maior participação em feminicídio por arma de fogo, principalmente. Também não impediu o incremento da violência sexual contra meninas e mulheres negras, principalmente nos últimos anos. Depois eu vou mandar uns materiais para a Ana, com alguns dados atualizados, e aí, para vocês também conseguirem esse material de pesquisa, tanto o dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva de Crioula, quanto também o material mais recente que consolida dados sobre violência sexual contra meninas de 10 até 14 anos, no Brasil, nos últimos 10 anos, é um corte de 2010 até 2020, atualizado em 2021, que foi feito pela Rede Feminista de Saúde e também em parceria com o Crioula. E o dossiê Mulheres Negras propriamente. Mas esses materiais todas as referências relativas a direitos sexuais e reprodutivos e a direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais demonstram que políticas públicas sem a dinâmica de enfrentamento ao racismo, elas tendem à manutenção de desigualdades raciais. Ou seja, o que esse quadro generalizado de reestruturação, estruturação, ou que Edson Cardoso mais recentemente vai chamar de racismo inercial, vai mostrar para a gente?
que, se o Estado brasileiro não opera para transformar, primeiro para assumir como pressuposto a existência do racismo para a consolidação das relações raciais, relações sociais no Brasil, e não faz nada sobre isso, não coloca na política pública de saúde o compromisso com o enfrentamento e a garantia de acesso ao SUS a 76% da população que acessa o SUS, que é de pessoas negras, se nada faz quanto a enfrentar o superencarceramento, sabendo que mais de 80% da população encarcerada no Brasil hoje é negra, pouco se reflete na dinâmica de transformativa da política pública no Brasil. E a gente faz a manutenção da desigualdade. Ou seja, o que o Edson fala sobre essa ideia de racismo inercial? É aquele movimento da física, né? Um corpo em inércia, né, tende a continuar em movimento ou continuar parado, porque ninguém está movimentando ele, ninguém está agindo proativamente para que ele transforme a sua trajetória. A mesma coisa que ele faz um paralelo com o racismo. O Estado brasileiro, ele opera pela dinâmica do racismo, inclusive nas suas políticas, na sua gestão, na implementação das políticas. Se nada é feito para que essa inércia se modifique, ou seja, tanto a inércia do que não existe de política, quanto a inércia do que já existe, mas não funciona, a ideia é que o que não existe e o que existe sejam fatores de manutenção do racismo. Tanto que hoje, nada impede que uma mulher negra que tenha acabado de sofrer violência doméstica chegue na delegacia e seja revitimizada, justamente por ser negra. Então, existe a delegacia, existe a política pública, existe até uma previsão razoável e elogiável internacionalmente dessa política pública, mas ela efetivamente não garante acolhimento, não garante a transformação da trajetória individual ou coletiva de determinados grupos de mulheres, o que afasta as mesmas do serviço público e coloca mais uma vez as mesmas na dinâmica de continuar em situação de violência, ou seja, a violência continua em inércia e existindo na vida das mulheres negras. Então, essa dinâmica do Estado brasileiro, a gente pensou, bom, para trabalhar todo esse bloco de argumentos, a gente já afirmou que o problema da criminalização do aborto não é só de gênero, a gente já afirmou como o Estado brasileiro está sustentado, estruturado e dinamizado pelo racismo institucional. A gente precisa agora pensar qual seria a nossa tese transformativa. E aí a gente se aprofundou na dinâmica da justiça reprodutiva e da saúde integral. A saúde integral já é uma proposta de análise conceitual do movimento de mulheres negras, do movimento de população negra, há muitos anos, desde as conferências do SUS, que compreende a realização de saúde não apenas pelo acesso a bens e serviços, ligados à saúde propriamente, mas também à dinâmica de saúde mental, saúde psicofísica, saúde ambiental, saúde individual e coletiva, ou seja, é um globo que estabelece um núcleo essencial de direitos que têm que ser realizados, direitos fundamentais têm que ser realizados para que a gente fale num bloco de saúde efetivamente acontecendo na vida das pessoas. E justiça reprodutiva não nasceu num momento posterior, mas nós mulheres negras e nós movimentos negros, principalmente de mulheres negras, nos apropriamos mais recentemente dessa dinâmica da justiça reprodutiva, mas ela propriamente nasceu em 94, 93, na verdade, 92, 93, nas prévias da Conferência de Cairo, a Conferência de Populações em Desenvolvimento em Cairo, e foi, isso é pouco falado, mas ela foi a ideia, o nascedor de ideia entre mulheres no Sister Song, no Combahee River coletivo, aqui na conferência e que gerou a Carta de Mulheres de Itapecerica da Serra, em outros lugares no Oriente do mundo, entre grupos de mulheres com deficiência, foi a convergência de pensamento de que a gente precisava falar para além da ampliação de direitos para mulheres, a gente precisava ligar a ideia e a dinâmica de sustentar, inclusive, na incidência, né, que foi a incidência de Cairo, a compreensão de que só se avança em desenvolvimento populacional quando a gente fala de realização de justiça e de realização mais ampla de direitos, inclusive compreendendo que existe um núcleo essencial de direitos a serem realizados, sem os quais é impossível falar em desenvolvimento para qualquer país.
né? Então, a justiça reprodutiva possibilitou falar de bem-estar individual e coletivo, físico, psicofísico, reprodutivo, social, econômico, para todas as pessoas, como base de existência e de realização da justiça e de realização, e aí a nossa interpretação de mulheres negras brasileiras e de realização do bem viver, como a base de, efetivamente, de qualquer compromisso internacional e também compromisso dos Estados, mais uma vez captando aquela dinâmica do racismo enquanto a forma de operar dos Estados e também dentro dos tratados e convenções internacionais, né? Então, a justiça reprodutiva surgiu ali naquele momento e a gente, dando um salto agora para a prévia da construção da Amicus, a gente compreende que ali seria um momento interessante para a gente testar essa tese. E foi muito interessante porque eu tinha aberto essa chave e não fechei, vou fechar agora, porque foi justamente o argumento de justiça reprodutiva colocado não só na peça de Crioula, mas muito dialogado e construído a partir de nós, num movimento de nós mulheres negras e de nós mulheres, dentro da dinâmica da DPF, da mobilização e articulação das rodas de conversa, da produção de materiais, da mobilização, das marchas que houveram, inclusive do Festival para a Vida das Mulheres, que aconteceu junto da audiência pública, que foi a mais numerosa de toda a história da Corte Constitucional Brasileira, que ouviu mais de 50 organizações, mais de 60 pessoas, enfim, especialistas, né, que apresentaram a MIT, ou então tiveram ali na construção de argumentos dentro de algum AMIT específico, ou de alguma peça, de algum amigos específico, ou de peças específicas, que foram ouvidas na audiência, dentro do tribunal, de super difícil acesso, super excludente, como são as casas de justiça, não só a Corte Constitucional, mas todas as casas de justiça. Essa dinâmica de captar movimentos populares, falar de justiça reprodutiva, falar de direitos sexuais e reprodutivos pela referência de precisamos debater aborto para construir um novo pacto, um novo marco civilizatório não excludente que seja capaz de enfrentar o racismo, o sexismo, a LGBTfobia. Essa dinâmica de produção de justiça também permitiu que nós mobilizássemos e articulássemos mulheres para estarem no contexto de um festival. Que foi ali em Brasília, mas que também foi regional, e que até hoje a justiça reprodutiva, desde o marco da DPF 442, tem ganhado cada vez mais espaço, inclusive já entrou na dinâmica de manifesto do importante lugar de convergência de luta popular das mulheres, que é a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, né? Que gerou um manifesto no último pré-eleições, comprometendo e gerando e tentando estabelecer um compromisso com futuros eleitos na majoritária e nas proporcionais sobre qual seria o compromisso para a mudança, para a alteração da vida das mulheres e das pessoas que já estão na sociedade brasileira. E o mote foi justiça reprodutiva. E a Constituição foi desde revogação da Emenda Constitucional 95 até a legalização do aborto, passando por todas as dinâmicas de saúde e de realização de justiça. Então, tentando já me encaminhar para o final, saindo dessa descrição do quadro, da experiência da DPF 442 e o que ela proporcionou para nós de ampliar os espaços, aonde Crioula, onde os núcleos de prática, onde os movimentos populares podem debater direitos sexuais e reprodutivos, que não só na academia, não só no terceiro setor, não só na dinâmica de mobilização e atuação de rua, mas todos dialogando entre si, inclusive atuando em litigância estratégica. Fechando esse quadro, eu acredito que também de muito valioso que ficou desse aprendizado, dessa possibilidade de litigância, é que ela é factível e ela muda uma perspectiva também sobre como a sociedade enxerga os movimentos de mulheres negras. Porque nesse momento de debate de justiça reprodutiva, fomos nós, mulheres negras, que mais uma vez apresentamos viabilidade e a construção de um saber para que pudesse dialogar com toda a sociedade que estava ali mobilizada, exigindo mais direitos.
Então, isso também estabelece um importante vínculo de correlação de forças. E quando a gente faz essas parcerias que possibilitam a articulação dos movimentos e também para a parte da litigância estratégica dentro de um tribunal, ou dialogando com vocês aqui, a gente amplia ainda mais aonde esses saberes de mulheres negras podem chegar na sociedade brasileira. E aí, para fechar mesmo, dizendo que isso faz muito sentido para nós, não só por sermos uma organização de mulheres negras propriamente, ou atuarmos dentro da construção de processos políticos no Brasil, mas também porque, efetivamente, existe uma orientação e uma luta popular de mulheres negras que está pautada, como o Jurema muito bem fala, na promoção da humanidade. Então, quando mulheres negras falam na realização de justiça, a gente também está pautando não só as nossas vidas, a vida dos nossos grupos, a vida das pessoas negras, mas tentando estabelecer pactos bem amarrados, pactos que não sejam um pacto de exclusão, um pacto de morte, um pacto de adoecimento que vige hoje na sociedade brasileira, como a base da nossa relação, da dinâmica relacional entre as pessoas. Então, para a gente isso é muito interessante, porque a gente dialoga com mais atores e atrizes dentro do campo político. Então, se eu poderia dizer mais alguma coisa para vocês, além do que eu já disse, falei um monte, seria que foi, inclusive, a mesma forma que eu fechei numa outra vez que a gente conversou no Novembro Negro, mas era com alunos da graduação. Percebam também o trabalho jurídico, eu vou falar enquanto profissional do direito também. Percebam também o trabalho jurídico para além de um trabalho, e eu acho que todos vocês aqui fazem muito bem isso quando pensam, então, num programa de pós-graduação de políticas públicas, ou pensem a construção de políticas públicas para além de um lugar técnico, de aprimoramento técnico, né, de um curso que possibilite vocês acessarem instrumentais que vão pensar desde o agendamento de assuntos até a construção de incidência, até a realização e implementação de uma política pública. Mas também pensem esse espaço de apropriação de saber como também um espaço de ampliação para outros sujeitos. Então, pensem como, a partir da trajetória individual de vocês podem também estabelecer vínculos coletivos, de compromissos coletivos com a realização de direitos. Isso, de fato, a perda nunca acontece em contextos assim. Eu sei que o caminho é mais complexo muitas vezes, mas Ana está aí, com a Iô, inclusive, linda, para contar para a gente como que a aproximação com movimentos sociais e o trabalho com movimentos sociais também é vantajoso para quem está na academia. E não só para esse lado de cá, quem está nos movimentos sociais e nas organizações do terceiro setor. E no mais, dizer que é uma felicidade conversar com vocês mais uma vez. A gente tem aí, inclusive, novas aventuras no nosso horizonte, né? Com mais uma DPF, debatendo mais uma vez um assunto que demanda muita discussão social, que é a DPF 989, que a Ana já deve também ter tratado na dinâmica com vocês, em conversa, mas que vai demandar da gente aí também muito fôlego de olhar para a política pública, e aí mais ainda, de maneira evidente, olhar a política pública, porque a política pública de acesso ao aborto legal, né, naquelas 3 hipóteses de enfrentamento à violência sexual vivenciada por mulheres e meninas no Brasil hoje, já existe. Mas a argumentação dessa DPF é que existe um estado inconstitucional de coisas. Ou seja, não funciona. Não funciona para garantir direitos, pelo contrário, funciona para violar direitos. Mais uma vez, voltando àquela dinâmica do argumento do racismo inercial, do racismo estrutural, do racismo institucional. Bom, nosso horizonte está cheio de aventuras pela frente, e a gente está aqui mais uma vez para falar que a gente também está cheio de energia e com muitas esperanças de continuar incidindo pelos direitos e pelas vidas das mulheres e das pessoas que já estão no Brasil. Um abraço. Obrigada, Lia, sempre muito bom te ouvir. Eu não sei como é que a gente pode organizar a Patrícia e Fábio, mas eu queria, na medida do possível, organizar para a gente pudesse abrir, né, para algumas falas. Lia está sendo muito cuidadoso com segurança,
no dia de hoje, porque na abertura do evento nós sofremos um ataque, né, que foi bem triste aqui para nós, assim, então a gente precisou agora fazer inscrições prévias, estamos com o chat fechado para tentar controlar um pouco isso, mas o Fábio vai poder nos ajudar aqui na melhor forma de conduzir isso com a maior segurança possível. Fábio, então fica à vontade, Fábio, para nos orientar aí da melhor maneira, te agradecendo já mais uma vez. Nada, que isso, professora. Boa noite a todos e todas. Acho que nós podemos fazer da seguinte forma, professor: os microfones, cada interessado em fazer uma pergunta pode ativar o seu microfone. Aí eu acho que, para organizar, a pessoa levanta a mão, que aí fica aquela lista, e aí a gente vai dando a palavra para cada um perguntar e ser feita a resposta. Perfeito. E aí a minha sugestão vai ser de 3 intervenções, e aí a gente pode responder, dialogar, e outras 3 aí pode ser perguntas, intervenções, enfim. Ficaremos muito felizes em abrir esse diálogo. Então, quem quiser, por favor, fica à vontade. Fabiana, podemos começar por você. Uma boa noite a todos, né? Primeiramente, queria me apresentar, né? Eu sou Fabiana Neto, sou mestranda em Direito, né? No PPGD Unirio, com foco aí especificamente na atuação, né? E na gestão docência, né? Junto ao professor Emerson, de uma disciplina que justamente impacta na discussão que a gente está tendo aqui, que é direito, gênero e relações étnico-raciais. Então, eu queria parabenizar, né, essa iniciativa, porque, de fato, é de suma importância, né, numa universidade federal, a gente ter esse debate, ter essa discussão, porque, de fato, a gente ainda precisa, aí, dentro dessa lógica, né, que a gente tem aí do racismo estrutural e institucional, principalmente falando, né, dar um pouco de lugar de fala, né, das diversidades, principalmente a questão da etnia, que a gente sabe que, por mais que nós negros estejamos, né, dentro da academia, nas pós-graduações, né, em espaços de docência e acadêmico, isso ainda é muito incipiente, né, considerando todo o processo estrutural que a gente vivencia. Então, eu queria primeiramente agradecer, né, essa disponibilidade e dizer que é de suma importância também, né, essa discussão, né, esse recorte de gênero, e a gente pensar, né, como a nossa colega mesmo falou, né, dessa interseccionalidade, né, de pensar aí como nós podemos estabelecer, né, parâmetros reais, concretos, né, porque a gente sabe que dentro do plano normativo a gente já tem aí pelo menos, né, algumas adequações, algumas proposições. Eu costumo dizer até que ele agora já é um jovem senhor, né, que é o Estatuto de um jovem, na verdade, né, Estatuto da Igualdade Racial, mas que a gente não tem ainda uma concretude né, eficaz, né, dessas políticas públicas que ainda precisam de muito veio, muita força, né, muita caminhada, né, não só da negritude, mas daquelas pessoas que acreditam de fato numa política pública e multifacetada e que realmente atenda à necessidade da diversidade. Então, é a contribuição que eu queria deixar e agradecer imensamente aí por esse evento, né, que de fato traz aí, né, bastante, nos instiga, né, a melhorar, né, o nosso processo acadêmico, né, e a inclusão efetiva né, da questão aí dessa estrutura e modificar essa questão racial dentro não só da Unirio, né, mas enfim, né, dar-se visibilidade a essa política tão importante que é da equidade racial, tá bom? Obrigada. Obrigada, Fabiana. Acho que a gente que agradece. Assim, é muito bom saber, né, que você está conduzindo uma disciplina junto à graduação, está discutindo a questão racial com os alunos. Então, acho que a gente tem uma possibilidade de transformação real para os estudantes de direito, né? Então, é muito importante isso, realmente. Questões, gente? Colocações? Levantar a mão, abrir o microfone. Então, vou fazer a minha. Primeiramente, agradecer, né, a professora Ana e a Bia, né, pela palestra.
ali no início me agradecer pelo convite, mas na verdade eu sou só uma representante da comissão, né? Quem até ficou mais em contato com você por e-mail foi o Jordan, que está aqui presente também. E agradecer a todos os participantes, né, todos os representantes da comissão que estão aqui presentes, né, hoje à noite, pelo trabalho, pelo empenho. E vou dizer a Fabiana também que eu sou uma admiradora, né? Ela nem sabe que ela tem uma admiradora, mas eu sou uma admiradora. Queria ter feito a matéria dela, mas infelizmente não deu. Ainda cheguei a pegar informação com o professor Emerson, falei assim, vou lá na graduação fazer a matéria, mas felizmente às vezes o horário não bate, mas eu acho que essa matéria é presencial também, né? Nem sei. Virtual, olha que delícia. Olha que delícia, e não consegui, eu cheguei a falar com o Emerson e tal, mas horário de trabalho e tudo mais, mas assim, depois me dá o link, que em vez em quando eu vou lá dar uma, quando eu conseguir fugir, me dá o link, o horário, que em vez em quando eu vou dar uma passada, uma fugidinha para assistir um pouquinho, se você ainda estiver lecionando, porque quando eu vi, assim, a grade, falei assim, gente, que maravilha, né, que maravilhoso. Então, assim, pode ter certeza que próximos eventos que forem organizados, se a gente estiver aí na frente, você é uma das pessoas que são cotadas para estar palestrando aqui com a gente, porque realmente é incrível, né, o trabalho que você tem feito na universidade também, é isso que a gente precisa, né, de pessoas que levem essas questões raciais para dentro mesmo do mundo acadêmico, que a gente hoje em dia sente muita falta. E aí o que eu ia, o que eu ia fazer, né, uma colocação que eu ia fazer até mesmo, né, fica assim como uma pergunta, essa questão. A gente pensa muito, a gente com um olhar interseccional, e na fala da professora Ana, até quando começou a falar dessa questão da justiça reprodutiva, e aí veio falando, né, daquele período, né, da escravidão, e aí que as mulheres realmente não tinham o direito, né, à maternidade e tudo mais, e além de tudo isso, ainda eram violentadas e ainda perdiam, né, não tinham o direito de criar os seus filhos ainda nasciam sem ter o direito de conhecer os seus pais, e depois ainda eram arrancados de suas mães, porque geralmente essas mães elas eram mucamas, então elas acabavam criando os filhos, né, das mulheres brancas, né, dentro das casas, né, e aí o que acontece? Eu vejo, né, que essa ideia ela ainda não foi desvinculada. A gente está hoje num contexto contemporâneo e que a gente vê essa questão, tipo, das amas, né? A gente não usa mais esse termo, mas que as mulheres negras elas continuam com essa questão de cuidar do filho, né, de mulheres brancas e não cuidar dos seus filhos. Porque, e ainda mais assim, você geralmente não tem, né? Você, como diarista, como empregada doméstica, você acaba não tendo um vínculo trabalhista, você às vezes engravida, logo você tem que voltar, às vezes você não consegue nem tirar o período que a lei determina, você já volta correndo, você larga seu filho ali pequeno, para alguém criar, para alguém cuidar por você, e você está sempre ali cuidando do filho de uma outra pessoa. Então, assim, né, esse tipo de questão, e a gente vê que é necessário a gente ter políticas públicas, né, que tenha esse olhar mais atento para essa questão, e como vocês trouxeram aqui a questão da interseccionalidade, a gente vê mesmo que mulheres negras continuam sendo escravizadas no trabalho doméstico, a realidade da escravidão no trabalho doméstico, ela ainda é muito forte. Então, assim, como que essa questão ela tem sido para vocês, né, no projeto? Não sei se o Crioula tem alguma coisa nesse sentido, mas, assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho a respeito disso. Lia, se você quiser começar, que minha estagiária está me demandando um pouquinho aqui. Posso sim. Eu estava só para dizer que eu estava sorrindo na minha imagem aqui, que eu estava vendo a Io aqui sorrindo, eu estava sorrindo de volta, tá? Não era... Assim mesmo, a gente vê criança, a gente começa a rir, né? Que nem uma boba. E dizer uma outra coisa também, se minha luz piscar, eu espero não cair, tá? Mas eu estou aqui em Juiz de Fora, está chovendo bastante, então talvez a luz já piscou umas 3 vezes, mas eu espero que não aconteça nada. Mas vamos lá. Bom, primeiro, Fabiana, que maravilha saber que você está empreendendo aí esses esforços docentes e também de muita dedicação, né? Porque é docência, é pesquisa, é extensão, é tudo ao mesmo tempo. Então,
Parabéns, também já tinha ouvido falar de você, fiquei curiosa, fiquei, inclusive, muito, muito feliz de saber que as aulas são online, fiquei aqui tentada a assistir algumas, e Patrícia já fez o jabá aqui, acho maravilha. Enfim, mas dizer que você tocou em pontos muito importantes, inclusive, para a construção de políticas públicas pela população negra no Brasil, né? Eu me recobro, e fazendo um corte mesmo a partir de Durban, né? Da terceira conferência de erradicação do racismo, em que a população negra, os movimentos negros, os movimentos de mulheres negras se organizaram. Inclusive, tem um livro muito bom, inclusive para quem debate, estuda política pública, que foi editado pelo Guelé 10, que é parceira de Crioula há muitos anos, e também está num esforço agora mais recente conosco de uma articulação de resgate dos compromissos de Durban, do plano de ação, dos 7 artigos que estabelecem pontos para enfrentamento e erradicação do racismo e da desigualdade racial no mundo. Enfim, depois eu vou colocar na lista de materiais esse material também. Mas eu fiquei ouvindo Fabiana e pensando, já conectando com Patrícia, muito dessa dinâmica porque assim, o racismo funciona nessa dinâmica a dinâmica racial no Brasil, né, colocando num marco maior. A dinâmica racial no Brasil, ela funciona a partir desses 2 lugares de permanências e transformações, né? As permanências dessa estrutura de controle, desse controle estruturado, na dinâmica racial, de controle dos corpos, de controle e acesso a direitos, de mobilidade, inclusive nos espaços e dentro das instituições, né, ou imobilidade dentro das instituições, impostas à população negra ou facilitadas à população não negra, principalmente população branca, né? Mas esses lugares de permanência e transformação estão muito dialogados com a construção, com a possibilidade das políticas públicas. E aí eu me remeto imediatamente no pular do 2001, do 2010, do Estatuto da Igualdade Racial, que teve por base os compromissos do Plano de Ação de Durban, eu já pulo também para a construção das políticas de ações afirmativas, e a gente olha, né, e aí é um movimento transformativo, porque depois de 30 anos de políticas de ações afirmativas na educação, quando se iniciou esse movimento, a partir dos movimentos negros lá atrás, a gente não imaginava nessa magnitude a possibilidade de transformação que a gente já teria nessa altura, mesmo com todas as tentativas e desarticulações que fizeram com essa política pública, com essas políticas públicas, né? De ações afirmativas, de acesso por cotas, à graduação, de permanência, e a gente sabe como é difícil debater isso, defender as cotas e as ações afirmativas dentro do campo educacional, mas como eles possibilitaram não só que nós estivéssemos mais dentro da graduação e também em alguns aspectos da pós-graduação, mas também permitiram que nós criássemos tensões dentro do espaço universitário de pesquisa, né, de forma que o cenário da pesquisa hoje, o cenário da extensão hoje, é completamente diferente do que era 30 anos atrás. Inclusive, aquilo que é possibilitado de diálogo com a população. A gente sabe que está muito longe de ser o ideal, mas a gente realmente teve um caminhar considerável nesse ponto. E aí, por que eu estou fazendo esse debate? Porque as ações afirmativas, elas refletiram e desencadearam não só algo positivo para a população negra, mas para a população como um todo, inclusive para a pesquisa acadêmica, para a pesquisa científica, para o quadro da docência, inclusive do que se é exigido dentro da docência, ou seja, quando se amplia efetivamente a diversidade num espaço, seja ela qualquer seja institucional, a gente também ganha não só em diversidade, mas também em excelência. E aí, uma universidade que preze por excelência também tem que ser uma universidade que preze pelas ações afirmativas. Então, o trabalho de Fabiana, o trabalho de Ana, o trabalho de Patrícia me trazem muito essa dinâmica. E aí, Patrícia, eu acho que é isso, você foi precisa na sua leitura histórica, nessas 2 pontes, e se eu pudesse fazer uma junção de tudo que você falou, seria aí o quadro da permanência, né? Porque
muitas vezes, quando começam a falar de racismo, principalmente nessas datas do Novembro Negro e tudo mais, fala-se como se fosse algo que existiu no passado, a partir da dinâmica da escravização, e que hoje a sociedade como um todo se esforça para que isso pare de existir. Só que a realidade não é essa, a realidade é de permanência, inclusive de permanência a partir de transmutações institucionais, ou seja, as instituições se adaptam para continuar estabelecendo a dinâmica de controle dos corpos raciais, pela estrutura racial. O cárcere é isso. A morte dentro do sistema de saúde é isso. O adoecimento e controle de territórios a partir da segurança pública, e como as pessoas também estão nos contextos de favela, adoecem a partir dessa dinâmica da segurança pública e da ausência de serviços para garantia de idéticas, é também isso. Então, existe um contexto de permanência. Quando a gente fala de justiça reprodutiva, por que é tão importante esse debate? É importante também que se diga e que se sempre relembre, e o diálogo com movimentos de mulheres não negras, movimentos de mulheres brancas, feministas brancas, é muitas vezes difícil nesse sentido, de relembrá-las que justiça reprodutiva, que saúde integral, são conceitos, são acumulados históricos e acumulados de luta e de articulação política construído por mulheres negras e indígenas. É sempre muito bom lembrar, para também trazer essa dimensão de que, quando a gente fala em justiça reprodutiva, a gente está falando, sim, na questão da maternidade, do direito à maternidade, e garantia da maternidade para todas, todes, mas também pensando a dinâmica de como o contexto racial tem impedido o exercício de maternidade especificamente e dentro das interseccionalidades, das encruzilhadas, de uma maneira muito arraigada e muito acentuada para alguns grupos, tem impedido. Né? E não só o direito à maternidade, mas também pensar as outras formas de existência. E a justiça reprodutiva, como conceito de estratégia, ela olha não só para essa ideia da reprodução, compreendida só a reprodução sexual, mas a reprodução da forma de existir na sociedade. Quando a gente fala que o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, o trabalho da prostituição, que são duas formas de trabalho reprodutivo, elas sustentam socialmente, principalmente se a gente olhar o caso do trabalho doméstico, a gente tem dados mais palpáveis, porque é um trabalho que não está ainda mais à margem, né, do que o trabalho mesmo de trabalhadoras do sexo, mas quando a gente olha o trabalho doméstico, a gente verifica, é a classe trabalhadora mais numerosa que existe no Brasil. É a que mais gera riquezas e mais movimenta riquezas. E a gente está falando de riquezas quanto a investimento de tempo, a dedicação do tempo. E o que o trabalho doméstico possibilita que pessoas de alta classe, né, que estão lá no alto na mobilidade social, na estratificação social, possam acumular de riquezas. Né? Quando a gente fala de justiça reprodutiva, a gente também está falando desse contexto, de rever as bases de divisão do trabalho, de divisão das riquezas, de divisão dos meios de produção. Então, a justiça reprodutiva tem se apresentado para nós como uma possibilidade muito interessante, principalmente a partir dessa dinâmica de garantia de bem-estar coletivo e de proximidade com os argumentos e os acúmulos que a gente tem, inclusive no campo acadêmico de justiça social, para nos relembrar que apenas falar da ampliação de direitos formal não nos leva a muito lugar se a gente também não falar da ampliação crítica de quem são os sujeitos de direito no Brasil. Quem são efetivamente as pessoas que acessam, realizam e têm os direitos como algo imanente à sua trajetória de vida. Não são as pessoas negras hoje, então nós não somos os sujeitos de direito do direito. E a justiça reprodutiva também tem possibilitado isso. Então, eu acho que é exatamente esse caminho de compreender de uma maneira muito, muito crítica, inclusive para dentro da academia, que esse lugar do racismo não é só uma herança do passado. Existe uma produção e reprodução do racismo hoje, muito peculiar. Quando a gente olha os softwares não vou me aprofundar nisso, mas quando a gente olha os softwares de identificação facial, as bases de biodados sobre a população negra sendo construída hoje no Brasil e no mundo, é sobre a renovação do racismo. É a tecnologia de controle. Né? E eu jogo uma pergunta que é mais retórica do que tudo, mas qual é o lugar do controle, aí falando de um controle, uma perspectiva positiva, do controle social de políticas públicas diante desse quadro e dessa assunção de que o racismo se renova também.
né? Como que a gente está num momento de virada histórica, né? Com esse pós-eleição, com aquilo que se aproxima a partir de 2023, como que a gente vai restabelecer, recuperar e construir vínculos que sejam efetivamente de enfrentamento ao racismo para dentro da dinâmica do Estado brasileiro? É possível? E uma coisa que eu tenho ouvido de muitas pessoas, muitas pensadoras e pensadores dentro do movimento negro, dos movimentos de mulheres negras, é que se não for agora, se não for depois de tudo isso que a gente está vivenciando, depois de 2 processos gravíssimos de expropriação da nossa sociedade que permanecem, que é a escravidão e a ditadura militar, para dizer o mínimo, quando? Se não agora, quando? Anistiar mais uma vez? Então, assim, é um debate que traz agenda muitas coisas para nós, mas eu acho que é isso, a justiça, a dinâmica de justiça reprodutiva e de bem viver também nos dão ferramentas muito boas para a gente demandar a correlação de forças no campo das lutas políticas, sabe? E acadêmicas também. Eu queria só adicionar e ressaltar, antes de abrir para outras pessoas falarem, assim, que Lia falou aqui de Secretaria para Políticas para a Igualdade Racial, documentos de Durban, documentos do Guelé 10. Eu queria dizer um pouco que, assim, às vezes a gente tem um imaginário um pouco normativo e regulatório das políticas públicas, de que elas são feitas só por decreto, sabe? E eu acho que a gente que está pensando direito e políticas públicas precisa ampliar esse olhar, inclusive para entender essa construção de políticas públicas para a igualdade racial, que principalmente parte de uma pressão dos movimentos negros e é que é, inclusive, capaz de fundamentar através de documentos, através de conferências, através de encontros, o que a gente tem hoje em termos de políticas públicas. Então, acho que a gente precisa ampliar os nossos horizontes também, quando estudamos políticas públicas, para conhecer esses documentos que eu tenho reiteradamente perguntado, especialmente na graduação, que tem alunos mais jovens. Você fala de Plano Nacional de Direitos Humanos, você fala de Plano Nacional de Políticas para Mulheres, e as pessoas desconhecem esses documentos. Então, acho que agora, nessa virada que a gente vai ter de governo, talvez seja o momento da gente resgatar documentos que são tão importantes para nortear, mais do que normatizar, mas para nortear, orientar quais são as reais demandas da sociedade civil, porque a gente está falando de documentos que também foram frutos de encontros, de conferências, né, que explicitam as demandas da sociedade civil para o governo e para a formulação de políticas públicas. Eliane, fica à vontade. Olá, boa noite a todos e todas. Primeiro é um prazer, né, ser mencionada pela professora Ana, fiquei extremamente comovida, né, com essa menção. Muito, muito grata, e nesse sentido, né, de apresentar os planos para as pessoas, né, justamente eu estou agora coordenadora de Migração e Refúgio do Estado, e a gente está na fase de atualização do nosso plano estadual de políticas, que antes era só para refugiados, né, a gente quer ampliar para incluir também imigrantes e apátridas. E a primeira coisa que eu observei assim que eu entrei é que o plano, quando ele foi pensado em 2014, ele não tem nenhuma menção, nada que inclua gênero, por exemplo, que inclua crianças, né? Então, quando a Vivian vem, né, me fazer a entrevista, fazer essa provocação do mercado de trabalho, e eu aqui na ponta, né, que estou acompanhando essas mulheres migrantes e refugiados, vejo que elas não conseguem essa inserção no mercado de trabalho por não ter uma creche, né, por ter outra dificuldade de documentação. Então, assim, são documentos que são importantes e a gente precisa colocar a temática de gênero, a temática racial, de uma forma que ela seja realmente contemplada. Não aqui eu estou falando de negros, aqui eu estou falando de mulheres, né? Ela tem que ser pensada de uma forma transversal. Então, é muito importante a gente ter espaços como esses, para que a gente possa mostrar que a lei não basta, né? A gente precisa dar efetividade a ela, dar essa implementação, fazer um sistema de monitoramento, de avaliação, porque é isso que realmente vai tornar o direito efetivo na prática, né? Então, assim, eu estou muito feliz com esse evento, porque eu fiz o meu mestrado na Unirio, e na minha primeira aula eu ouvi que o mestrado é incompatível com uma gestação. Isso eu ouvi no meu primeiro dia de aula.
E eu tive uma filha durante o meu mestrado, eu estou fazendo meu doutorado com a minha filha agora com 3 anos, e eu estou aqui hoje, né, nesse evento da Unirio, com uma professora que está cuidando da sua filha, que está falando de direitos reprodutivos. Então, isso é maravilhoso, assim, a gente mostra que as temáticas elas estão mudando, né, que a gente está conseguindo essa inserção também no meio acadêmico, essa inserção política, e eu estou realmente emocionada e fico muito feliz com a organização do evento e com as participantes. Obrigada, Eliane. Muito bom te ouvir, né? E acho que assim, a gente tem alguém que veio originalmente do mestrado também é um estímulo para cada uma que está aqui, né? Você está ocupando uma posição, inclusive, no governo, na formulação, no pensamento sobre políticas públicas. Então, acho que é bem importante também ter você aqui com a gente, e acho que a gente vai ter muitas trocas aí sobre justiça reprodutiva nessa ADPF 989, que depois eu também vou apresentar melhor para o PPGD. Queria saber se alguém mais quer fazer comentários, participar, além da eu, né, que está aqui jantando e pedindo para participar. Ainda bem que é do tema, né, da palestra, então faz todo sentido, é trabalho reprodutivo. Representante principal, ela. Pois é. Olha isso, é isso. Ela está reivindicando, fazendo as reivindicações de políticas públicas aqui dela, de direitos. Questões, gente? Então, professora, eu acho que a gente podia passar o vídeo. Ah, né? Joia, perfeito, perfeito. Tá. Então, a partir do... apresentar, então, o vídeo. Tá, Jordan, você quer falar um pouquinho sobre o vídeo? Não, pode falar, porque aí eu vou tentando, pelo menos, ganhar tempo para tentar inserir, para a gente inserir o não ter nenhum vídeo, problema. tá bom, então. Esse vídeo, ele tinha surgido essa ideia desde do início da organização, do evento, e depois essa ideia ficou morta, ficou esquecida, né? E depois do episódio que, infelizmente, né, aconteceu no primeiro dia de evento, o Jordan sentiu desejo de passar, né, de tentar montar o vídeo novamente, então esse trabalho foi executado por ele, e ele me passou o desafio, né, da voz e do texto, e assim, né, ficou esse trabalho que vocês vão ver agora, passando um pouquinho, assim, do que é, né, esse evento, o Novembro Negro aqui, para todos nós da organização. Basicamente isso. Então, vamos assistir o vídeo e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. Ô, Patrícia, só olha para mim se vai sair o som. Faz favor para mim, se na hora que eu der o pause por aqui, tá? Porque eu vou desligar meu microfone para ver se só sai o som daí. Tá. Tá sem som. Calma aí. Sem som. Vê se vai. Sem som. Não tá indo? Não, tá baixinho. Ele tá no seu máximo. Eu coloquei no máximo. Jordan, quando você for colocar, você está Oi. usando o Chrome? Tô. Então, ali no canto superior direito vão ter 3 pontinhos. Você tem que apertar em transmitir. Ah, transmitir para dispositivo? Eu não estou vendo a sua tela, mas acho que sim. Se você não aperta em transmitir, ele não transmite o som. Ah, ótimo. Calma aí. Mas tá pedindo para conectar algum. O vídeo tá aparecendo, só não tá com... Eu, de qualquer forma, estou tentando baixar aqui o vídeo no WhatsApp web. Se alguém puder também, porque tá no grupo, inclusive. Eu vou mandar aqui para o Fábio. Falhas Okay. técnicas.
a gente só compartilha a tela, que fica com o áudio aberto, e aí consegue. Porque eu usei essa opção que a Eliane passou de transmitir, mas não tá. Eu coloquei justamente para. Não tá indo o som, né? Não, só se você passar o vídeo e eu colocar o som aqui do meu. Pode ser. Você consegue pelo teu seu WhatsApp, né? Aham, consigo abrir o... O áudio, né? Aham, abrir, só não sei se vai dar para ouvir direitinho. Vamos testar. Vai. 1, 2. Uma nação escravizada pelo medo. Não foi... Desculpa, porque eu tinha pedido para compartilhar aqui a tela e ia tentar fazendo compartilhamento. Então, vou parar aqui. Ah, pode fazer, professora. Pode tentar, professora. Pode Eu tentar. saio aqui. O Pode seu está tentar. aparecendo. Tá, vamos ver se funciona, tá? Eu baixei aqui para o meu computador. Vamos ver, peraí. É como eu às vezes faço nas aulas. Não sei se vai funcionar. Eu vou deixar meu áudio aberto para... Até quando vamos viver uma nação escravizada pelo medo? Até quando a bala perdida vai encontrar corpos negros? Até quando muitos vão dizer que o racismo não existe? Mas este continua agredindo nossa alma, nossos corpos negros. Hoje não temos mais o preto na senzala, mas a senzala nunca deixou de estigmatizar o preto. Somos julgados pela nossa pele, pela nossa cor, e não percebem que somos igualmente humanos. Somos imperfeitos como todos, e somos uma potência que não vai mais se calar. A negritude brasileira não pode mais se conformar em ser a maioria silenciada desse país. Não aceitamos mais o lugar de povo minoritário quando nos referimos aos lugares de fala. Chegou o momento de agir. Até quando? Até quando? Será até quando nós, vozes pretas dessa nação, não nos unirmos para tomar os espaços que nos pertencem por direito? Unidos, somos gigantes. Unidos, somos o Brasil. Tinha um finalzinho falando sobre vidas negras importam. Ai, desculpa, É isso, gente. gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém quer também abrir aqui para os organizadores? Se vocês quiserem estar falando, por favor. Não? Então, eu vou estar abrindo aqui para a fala final da professora Ana e para a fala final da Lia, né? Para a gente poder estar encaminhando aqui para o encerramento do evento, gente. E é basicamente isso, né? Tipo, o que a gente falou durante toda a palestra foi justamente uma fala da Lia agora, né, respondendo as perguntas, né? Até quando, de fato? E que nós possamos ficar com essa reflexão, né? Porque é uma luta que cabe a todos nós, não só as pessoas pretas, não só as pessoas negras, mas a todos. É uma luta de todos. Então, abrindo aqui para a professora Ana e para a Lia, né, para as falas finais, para a gente poder estar encerrando esse segundo dia de evento, e lembrando que amanhã, dia 29, às 17h30, é o encerramento mesmo, e a palestra é com o doutor Arapuã Santana, que vai estar aqui brindando a gente também com o tema de encerramento. Obrigada, gente. Professora Ana e Lia, deixar a Lia, né, primeiro, que é a nossa convidada, a professora Ana já é da casa. Nada, nada. Olha, não tenho tanto mais a dizer. Na verdade, a gente tem muito a falar, muita coisa a falar, né? Mas
acho que o nosso debate, acho não, tenho certeza que nossa conversa hoje foi bem produtiva. A gente sempre fica muito nós de Crioula, a gente recebe muitos convites, como todas as organizações, grupos de pessoas negras em novembro, né? E a gente sempre pensa, bom, para a gente continuar trabalhando, existindo, dormindo, comendo, a gente tem que aceitar alguns e negar outros, infelizmente. E esse definitivamente era um que a gente não podia deixar de aceitar, não podia deixar de estar, porque é isso, a gente realmente acredita, a gente realmente investe na nossa missão e na nossa visão de sociedade como uma sociedade em que todos e todas ganham quando também colocam e percebem a produção de saber de mulheres negras como algo central para as nossas existências. Então, definitivamente foi muito bom, tá? E acho que a gente conseguiu fazer trocas muito produtivas quanto a isso e relembrar um momento muito importante da nossa atuação política e um caso muito bem sucedido dessa convergência política de diversos campos do saber. Então, agradecer a oportunidade. Eu ganhei sim o presente de poder dialogar com vocês hoje. Você falou que o presente era de vocês, mas o presente também foi meu. Então, agradecer muito esse presentão que vocês me deram e dizer que a gente está à disposição para continuar construindo e também conversando, dialogando esses diálogos que sempre são muito produtivos sempre. Obrigada, Ana, obrigada, Patrícia, obrigada, Jorge, obrigada a todos que estão aqui nessa plataforma conosco. Abraço. Obrigada, Lia. Queria te parabenizar, te desejar felicidades, agradecer. A gente sabe da questão da agenda, né? Quando começaram a montar essa programação, a gente sabia que ia enfrentar isso, e a gente também teve muitos aprendizados com esse evento, né? Eu acho que aprendizados de segurança, aprendizados de pensar que essa agenda de novembro, ela tem que ser uma agenda institucionalizada pelo nosso programa, então a gente pode ter maior previsibilidade, convidar as pessoas com bastante antecedência, porque a gente sabe que é isso, que novembro as pessoas são convidadas para muita coisa, mas eu acho que institucionalizada também para ela ser uma agenda de fluxo contínuo, né? Que novembro seja uma celebração, mas que a gente possa convidar pessoas, como o professor Emerson até falou no momento passado, né? Que a gente possa convidar pessoas que já estão junto com a gente na nossa trajetória, que já estejam criado uma relação, né, nas nossas disciplinas, sejam professores convidados, estejam institucionalmente conosco, para conformar essa agenda de novembro, né? Então, eu queria agradecer, eu acho que esse vídeo da Patrícia e essa narrativa dela, junto com essas imagens, foi expressa um pouquinho o que todo mundo sentiu, né, na semana passada, e acho que provoca a gente, Patrícia, Jordan, a necessidade de um debate interno no nosso programa, que foi isso que eu mencionei na reunião, né? Acho que o Fábio estava presente, eu falei mais do que a questão de denunciar crimes, que eu acho que também é bem importante, mas eu acho que convoca a gente o que a gente tem debatido internamente na Unirio, no nosso programa de pós-graduação, sobre as questões raciais, né? Entre nós, entre professores, entre alunos, entre servidores. Então, eu acho que a narrativa com essas imagens, Patrícia, eu acho que expressa um pouco os nossos sentimentos, né? E nos provoca a trazer esse debate para o interior do nosso programa, para a gente saber pensar e se posicionar sobre isso para fora em outros momentos também, não apenas em novembro. Então, eu queria agradecer também, mais uma vez, vocês de terem tido essa delicadeza, né, de montar um vídeo, de fazer um texto, então, eu acho que é muito importante, tá bom? Obrigada. Bom, a gente nos vemos amanhã novamente, né, para a conferência de encerramento. De encerramento. E agradecer especialmente, né, ao Jordan pelo trabalho maravilhoso, que foi ele que montou esse vídeo, que escolheu as imagens e tal. Até parece. O texto, ela não quer falar porque ela foi com vergonha, eu vou falar aqui, mas o texto foi de autoria da senhora, tá? Ela, inclusive, deu a voz, então, assim, as imagens contribuíram, mas sem o texto também, sem a voz, não teria dado esse impacto que deu.
Então, Sim, mas assim, e pela ideia, né, pela tua dedicação e tal, né, tipo, a Ellen, o Jorge também foram fundamentais, né, também aqui para a gente com convite aí, tipo, o Jorge conseguiu trazer Irapuã, amanhã vai estar aí com a gente, a professora Ana, né, que brilhantemente falou, crioula e tal, foi um prazer conhecer o trabalho, Lia, muito obrigada. A Ellen também, que convidou a Isa, né, que esteve aqui no primeiro dia com a gente, né, e cada pessoa da organização que esteve aí com a gente, e especialmente hoje também agradecer ao Fábio, porque graças ao Fábio hoje a gente está aqui com uma maior segurança, né, então, assim, muito obrigada também, Fábio, pela tua disponibilidade, por também estar divulgando aí o evento no PPGD, né, nas redes sociais. E é isso, gente. Por hoje é isso. Amanhã nós estamos aí de volta. Então, muito, muito obrigada mesmo pela presença de toda, principalmente da nossa pequenininha ali, ó, no colo da professora lá presente. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos. E hoje nós encerramos e até amanhã às 17h30. Obrigada. Tchau, tchau. tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.